Bom dia, bom dia. Vamos ver se agora vai dar certo. Ah, vocês devem já ter olhado as instruções aí para a gente fazer atividade para a próxima aula, para o próximo encontro. Vou tentar aqui projetar a minha tela para a gente ver aqui, né, como é que a gente vai fazer essa busca. Então, primeiro, eu sugiro o acesso pelo periódico CAPES, né? Procura pelo Google mesmo e vai nesse link acesso remoto via CAF, né? Onde a gente pode ver, então, primeiro tem um acesso que é gratuito, né? E a gente precisaria entrar aqui no nosso acesso restrito pelo acesso remoto via UNB. E aí ele pede para fazer esse login, que é o e-mail da UNB e a senha do e-mail da UNB. Aqui é só para aceitar os termos de acesso. E então a gente entra aqui tem 4 possibilidades de fazer uma busca por assunto, periódico, livro ou base. Então a gente pode fazer uma primeira busca por periódico, e aí aqui vou colocar, por exemplo, você pode pôr o ISSN que eu coloquei lá, né, na nossa lista, ou pelo nome da revista mesmo. Deixa eu pegar aqui o ISSN da Nature. Vamos ver se ela acha dessa vez. Achou. Tá, então, aqui tá, então, vai mandar a gente para o site da revista, traz todas as informações aqui, texto completo disponível da Nature, e aí a gente consegue ver aqui direto pelo site, por exemplo, né, todos os volumes do ano de 2020. Então, sugeri que a gente comece por esse recorte, mas fica a critério de vocês, tá? E aí, cada mês tem aí, eu acho que pelo menos uns 4 volumes, 4 números, quero dizer, porque ela tem publicação semanal, e é importante a gente ter essa noção, né, do que está sendo publicado. Eles aqui vão dar destaque ao principal artigo da semana, né, aqui, por exemplo, tem oportunidades desiguais, fala sobre questões de nutrição e tal, que tem interesse, né, para a nossa área, mas boa parte aqui vai ser de artigos relacionados a questões médicas, né? O coronavírus, por exemplo, está aí bem na pauta, né? Então vocês podem entrar e se guiar aí pelos artigos para dar essa noção para a gente de temas, né? Então vai estar aqui todos os artigos. Eu acho que é importante a gente, né, ver o que se destaca e tal. Então essa é uma possibilidade de acesso, né? E aí outra possibilidade aqui que a gente consegue um pouco mais de informações sobre o que vem sendo publicado é pela base. E aí as bases que eu gosto mais, eu acho que também são as mais populares, uma delas é a Scopus, aqui mostra também a Cielo, né, que a gente usa muito aqui. Então aqui está Scopus, e aí ele já redireciona direto para Scopus, que também é um indexador, tem mais de 20 mil periódicos indexados, e também faz uns resumos bibliométricos, né? Então, aqui você pode procurar por nome, autor e tal, você pode procurar aqui pelo periódico também. ISSN, ó, mais fácil. Então, vou colocar aqui o mesmo, né? Da Nature, para a gente dar uma olhada. E faz a busca. Aí ele vai trazer de todos, né, da Nature. A gente faz o recorte para o ano de 2020, ó, já tem 2.600, né, trabalhos. A gente pode fazer o recorte aqui também por área, né, multidisciplinar. E o tipo de documento também, artigos, notas, tem vários outros, né? Mas eu vou fazer só esses dois por enquanto, para vocês verem que tem outras possibilidades de fazer recorte, tá? E aí aqui então estão todos os artigos de 2020 da Nature. A gente consegue fazer aqui uma análise dos resultados, que vai dar uma noção para a gente de onde estão sendo publicados, né, essas características todas aqui, né. Por ano, vai aparecer um só, 2020. Aí aqui tem por autor, né, mostrando aí quais são os principais autores que publicam. Aqui tem um que publica mais de 40, né, uau.
as instituições de afiliação, por país, né, o território, a gente vê que a maioria é Estados Unidos, seguido pelo Reino Unido, Alemanha, China. Aí os tipos de documentos, né? Então a gente tem muito mais aqui notas. Então a gente pode fazer um outro recorte aqui que é por artigo, clicando aqui. E aí ele vai pegar só o que tem artigo, que se não me engano eram 700 e poucos, né? E aqui também tem como seria para a gente fazer essa busca direto, né? Usando esses caracteres aí. Então a gente tem aqui 900 e poucos artigos do ano de 2020 com aqueles recortes que a gente fez. E aí outra forma da gente ver, dá para voltar a analisar os resultados, né? Mas agora só com foco nos artigos. Vai aparecer um perfil mais ou menos parecido, né? Só por artigo. Mas o que eu queria mostrar é que uma coisa interessante para a gente trazer para a discussão também é aqueles que são mais citados. Então, a gente pode aqui ordenar por relevância, né? Aqueles mais citados e comentar eventualmente os 3 mais citados, né? Aqui no caso da Nature, sobre o coronavírus, né? Esse aqui, ó, publicado no ano 2000, já foi citado 2.718 vezes. Né, então, outro de coronavírus, outro aqui de Covid, outro aqui. Então, a gente vê que os top 4 aqui, top 5, são sobre coronavírus, né? E são artigos bem citados. Tá? Então, isso aí dá uma ideia para a gente de onde vêm os artigos. Aqui, ó, quase tudo da China, né? São chineses, tá vendo? Outros aqui a gente pode até buscar mais informações sobre os autores, né? A filiação, quanto que ele publica, o índice H do autor, tá? E aí depende do que vocês vão achar relevante aí para trazer, tá? Então, essa foi uma busca pelo Scopus. Vamos fazer aqui uma busca agora pelo Web of Science. Deixa eu ver aqui. Pelo W, Web of Science. Aí está redirecionando também. É bem parecido o sistema de busca. Eu gosto de usar esse aqui para fazer esses recortes, né? Então, a gente pesquisa avançada. Coloca aqui, por exemplo, o nome da publicação, tem inclusive um índice, que a gente pode colocar SO igual o nome da publicação, ou então vir aqui a partir do índice, ou ainda usar o ISSN, né, que está aqui na legendinha aqui, né? Então, o IS é igual, aí o ISSN que a gente tem, and o ano de publicação, PY, igual 2020. Aí você pode colocar 2020 or 2019, se for o caso, né? Mas aqui já vai para Nature, a gente já viu que já tem bastante coisa. E para fazer análise bibliométrica, a gente precisa recortar no máximo 500 para alguns programas. Então, não adianta pesquisar muita coisa. E aí ele dá esse resultado aqui, você pode combinar com outros, fazer outras pesquisas. Eu quero ver 2 revistas, acrescentar lá, fazer uma interseção, mas aí aqui a gente vai olhar só os artigos da Nature, né? De 2020, incluindo aquelas notas, né, que vocês viram também, tá? E o Web of Science também tem aqui como analisar os resultados, e aí ele traz aqueles gráficos bem parecidos também, né, sobre o tema, quem são os principais autores, aí aqui mostra anônimo, deve ser das cartas lá, né? As fontes, os títulos, países e regiões, Estados Unidos, Alemanha, tal, repete mais ou menos aquilo que a gente viu. Tipos de documento, né? Artigo, material editorial, novos itens, correções, book review. Então aí tem essas características aí que podem ser mais exploradas. E aqui a gente consegue também classificar, né, por número de citações.
E aí aparecem aqueles mesmos artigos que a gente viu no Scopus, que são os principais. E aí eu acho que é interessante a gente trazer isso, né? Quais são os mais citados aí de 2020 das revistas. Essa é uma informação que a gente consegue relativamente fácil e poder descrever um pouquinho esses trabalhos, né? De acordo com a revista que vocês vão escolher. E aí aqui a gente tem a possibilidade de exportar esses trabalhos aqui em outro, deixa eu fazer aqui de novo, exportar outros formatos de arquivo. Aí a gente pega os 500 registros, aí aqui ele vai aparecer o que a gente selecionou daqui, dessa última página, né? Aí registro completo, e aí formatos de arquivo, a gente vem aqui nesses últimos, separado por tabulações, o IN e o TF-8, e manda exportar. Então, ele vai salvar uma tabelinha com essas informações de título, autores, resumos, né? E aí vou salvar aqui como Nature 2020. E aí a gente pode abrir um dos programas que é gratuito, VozViewer, que faz uma análise bibliométrica também. E aí você consegue baixar, né, pela internet. É bem levezinho o arquivo. E aí ele faz essa leitura aí desse arquivo que a gente salvou, esse TXT aqui, né, mostrando também destaques assim para palavras-chave, o que foi mais publicado e tal. Deixa eu só abrir aqui. Mas tem o CIMET também, que eu citei lá nas orientações, que também pode ser usado. Tem vários outros programas, né? Eu não conheço, não domino muito. Então, a gente vai criar um mapa, né? Então, a partir, por exemplo, de dados bibliográficos, que aí a gente vai ver relações de coautoria, ocorrência, citação, várias informações de rede de autores, principalmente. Ou então criar um mapa com base em texto, né? Dados de texto. Deixa eu só projetar aqui de novo, porque eu não sei se abriu a tela do programa. Eu não consigo projetar o programa, então vou projetar minha tela, tá? Então, a gente abre aqui o VozViewer, né? Vou aqui de novo, tem como criar um mapa bibliográfico, um mapa baseado em dados de texto. E aí a gente abre aqui, né, Web of Science, que foi de onde a gente tirou. Vejam que dá para fazer isso com Scopus, PubMed e vários outros, né? Então, vou abrir. Vou aqui na pasta que eu criei, documentos, disciplinas, SEMA, atualidades, bibliometria, Nature está aqui. Ok. E aí ele pode ignorar os títulos de abstract e tal, pode deixar marcado. Vamos avaliar tanto títulos como os resumos, e aí ele vai fazendo uma compilação aí das informações do arquivo. E aí a gente quer fazer uma contagem, né, binária de presença ou ausência ou uma contagem completa. O mínimo de ocorrências para um texto, né? Como a gente tem um volume de dados aqui grande, né, 10 tá bom, ou seja, essa palavra vai aparecer pelo menos 10 vezes para ela poder estar analisada aqui junto com os outros. A gente pode mudar isso aqui, por exemplo, se eu coloco, vou diminuindo aqui, aumenta a quantidade de termos que aparece na busca, né? Mas eu vou deixar o automático aqui, que 300 é um número bem razoável, né? Dependendo se for uma revista que tem menos publicações, vocês podem diminuir o número aí, tá? E aí eles tiram outros que não são relevantes aqui e ficaram 201 termos para serem analisados. E aí aqui aparece então um grupo, né? Alguns grupos, ele identificou aí cada grupo cluster, né? Tem uma cor diferente. De ver que tem aqui algumas palavras mais relacionadas a
a metodologia ou palavras gerais, né? Outras aqui muito ligada dentro do agrupamento, né, de SARS-CoV, né, ligado ao coronavírus. Outros, muito de termos médicos, né? Terapia, tumor, neurônios. Vamos aproximar aqui um pouco mais para ver o que que aparece. Behavior, vacina. Então, a gente vê que está muito, né, nesse cluster aqui, tem muito de pesquisa médica, né? Mas a gente tem algumas coisas aqui, por exemplo, transição, energia, simetria. Aqui a gente consegue ver pelos clusters aqui quais são as palavras que aparecem. Eu tinha visto aí numa primeira olhada coisas ligadas a mudanças climáticas também. Aqui, climate change, né, que está bem isolado, a gente vê que são poucos artigos, né? O tamanho da bolinha está relacionado a quantas vezes aparece. E não está muito ligado aos outros temas, né? Então, dá para fazer algumas análises a partir daqui, nessa overlay visualization, normalmente a gente coloca as datas, né? Então, como são todos de 2020, aparece tudo igual, mas se a gente pega um período de tempo maior, ele vai colocar em diferentes cores os anos. E aqui mostra um mapa de densidade também, que ajuda, às vezes, né, identificar o que tem mais peso aí na busca. Então, isso aqui ajuda a ver um pouco o que em termos de tema tem aparecido, tem como calibrar, fazer várias coisas aqui que eu não tenho muita habilidade com isso, e dá para fazer o mapa bibliográfico também. A gente pega lá o mesmo arquivo, coautoria ou unidade de análise vai ser os autores, pode ser organizações ou países. Eu vou deixar aqui no default aqui para a gente ver. Aqui são 33 autores principais. A gente vê que não tem, assim, tem uma distribuição muito grande. Eu fiz com o maior número de uma outra vez, a gente vê que no caso dessas revistas maiores e tal, são trabalhos muito colaborativos, né? A maioria que parece são chineses, né? Porque são os principais trabalhos lá do ano de 2020, né? Muito ligado ao coronavírus. Mas é uma rede de colaboração que não tem, assim, destaques, né? É bem distribuída. Então, a gente consegue ver, então, esses dados, como que está sendo em termos de colaboração internacional. Então, gente, era mais ou menos isso que eu queria mostrar. E aí, qualquer dúvida, vocês podem me procurar também. Vou tentar colocar isso mais ou menos por escrito, as orientações. Mas fiquem super à vontade de usar qualquer uma dessas ferramentas ou de ir direto nas revistas também e comentar o que vocês conseguem perceber. O importante é a gente ter uma ideia, né, ao final da aula, o que tem sido publicado nessas revistas, quais que conseguem concentrar mais informações assim de ciências ambientais mesmo, né, socioambientais. E dentro dessa temática, o que tem sido mais falado, né? Será que seriam aquelas novas abordagens, economia ecológica, ecologia industrial, economia circular, ou se tem aspectos de mudanças climáticas, né? O que tem sido mais falado e publicado e tido mais impacto, né? O que tem sido bastante citado aí por eles, tá? Pelos pares. E aí, então, qualquer coisa, me acionem aí, se precisar. Boa semana, um grande abraço e até quinta-feira, então. Até mais.